Bem-vindos ao processo de alfabetização. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho com o estudo sobre a forma de se pegar no lápis para escrever. O início do processo de alfabetização é fase muito importante em que ocorrem várias etapas. Então, antes eu quero agradecer a todos que fizeram a visualização, curtiram e se inscreveram, principalmente se inscreveram para acessar os novos vídeos. E a partir daí nós vamos agora começar o nosso trabalho de a evolução na escrita, a forma de se pegar no lápis para escrever. Observa-se então que o processo de segurar no lápis para se tentar uma primeira escrita, a criança principalmente, observa-se que ela pega o lápis para ela tentar escrever, tentar demonstrar a sua escrita, ela segura o lápis desta forma para poder fazer a sua tentativa de escrita. Então ela vai riscar, ela vai tentar, mas com a mão toda palmada, ela vai segurar dessa forma, porque isso ela vai precisar ser trabalhada com movimento e força para ela ir evoluindo nessa pegada de lápis para segurar e tentar escrever. Então ela segura com a força que ela tem toda, porque ela não tem o movimento, a mobilidade da escrita, ela segura com toda a palma e ela vai tentar e vai fazer seus primeiros tentativas de escrita com estímulos que é dado. É preciso dar papel, lápis, geralmente para criança bem menor de creche, que é na creche que faz esse trabalho, e em casa também os responsáveis fazem esse trabalho, dão papel e lápis. Geralmente não é um lápis tão fino assim, seria um lápis de cera, uma coisa mais fácil para a criança segurar e fazer o seu trabalho de tentativa de escrita. Ela está tentando escrever, ela vê o mundo que é escrito, ela tenta escrever, mas a primeira etapa que ela faz é segurar desta forma. E aí ela evolui, trabalhando essa escrita, ela evolui segurando tipo um pincel. Ela vai pegar esse lápis, vai virar como um pincel e tentar a escrita dela. Vamos dizer assim, que se ela fosse fazer o A, ela ia tentar com um tipo de pincel. Ela já evoluiu daqui de mão, palmada, de mão, segurando aqui o lápis, ela vai tentar colocar como um pincel e tentar fazer a sua escrita, a tentativa de que ela vê. E daí ela vai evoluir com os estímulos que são dados e vai tentar o movimento de pinça, de pegar, que seria só dessa forma, ela vai pegar sem apoio. O que acontece? Nessa fase aqui primeira, ela não vai ter um apoio de braço, ela vai tentar escrever dessa forma, é a escrita dela que ela está tentando, é tentativa. Aqui ela vai ser trabalhada dessa forma, ela vai pensar dessa forma. Se houver um trabalho de educação em creche ou em casa mesmo, ela vai tentar dessa forma e vai aprendendo, sendo estimulada, ela vai aprender o que for trabalhado com ela, e o principal estímulo que ela vai ter é o nome dela, o início que ela vai ter. E depois ela chega aqui na terceira fase, que é a fase de pinça, mas sem apoio, sem o terceiro apoio, que seria o dedo médio. Ela vai trabalhar com o polegar, vai trabalhar com o indicador e vai segurar o lápis aqui. E o que acontece? Aí ela vai tentar também fazer a sua escrita. O que acontece quando a criança ela vai fazer ou qualquer
pessoa que for escrever que não tem habilidade do movimento e da força trabalhado para essa escrita, ela vai ficar com uma escrita fina, vai ficar bem fraquinha. O que vai acontecer vai ser isso. Aqui é a força total, aqui ela já vai dando um movimento, mas aqui ela vai ter um movimento quase adequado, mas ainda falta um apoio para que esse se torne um movimento de pegar, que é o movimento de pinça que nós falamos, da maneira mais adequada. Aí ela vai precisar de ser trabalhada com vários objetos e manipulações que ela vai fazer, juntamente com o processo de alfabetização que ela tem na escola, na creche no caso, ou numa reabilitação, porque nós falamos que o curso também está apto a alcançar os adultos, e aí ela vai ter o apoio e a orientação de pegar o apoio do dedo médio, que seria o dedo médio, como apoio. Ela tem o polegar, tem o indicador, e aqui ela vai fazer o apoio com o dedo médio, e aí sim ela vai fazer com movimento e com força. Tá vendo? A força é necessária e o movimento é necessário. E para que isso aconteça, essas etapas ocorram, é necessário o trabalho de alfabetização, juntamente com o trabalho de orientação, de movimento e força nas mãos, para poder ocorrer. Então, daqui nós vamos passar para mostrar algumas formas e técnicas para poder alcançar essa evolução feita na escola. No caso, o professor vai fazer esse trabalho na escola, mas em casa a mãe também pode seguir essa orientação que está sendo feita online. É um estudo que pode ser alcançado por todos. Então, nós vamos passar para a fase seguinte, que seria quais os instrumentos que nós vamos entregar para a criança ou adulto, que ele vai manipular e vai ser estimulado para fazer esse processo de evolução. Aqui nós temos a palavra lápis, porque o curso é de alfabetização e é de conhecimento também. Esse conhecimento é necessário porque vai sendo relacionadas as duas coisas, a alfabetização e as técnicas para você evoluir nesse processo. Então, agora vamos demonstrar alguns instrumentos para poder facilitar o processo. Vamos trabalhar aqui com sugestões de embalagens para fazer o trabalho de alfabetização, podendo ser feito em casa também pelos familiares e na escola também. É um trabalho feito normalmente na escola, esse trabalho de alfabetização com embalagens e facilidades que nós encontramos e que utilizamos na escola, mas em casa também pode ser adequado. Nós temos aqui uma caixa de sapato em que pode ser colocado sempre o interesse da criança primeiramente o nome dela, pode ser colocado o nome dela. Ela conseguindo isso, pode ser colocado mais aqui papéis que ela vai desenvolvendo palavras e nomes de pessoas que é do interesse dela, o nome do pai, o nome da mãe. O interesse aqui é trabalhar com o movimento de pinça que seria de pegada para poder fortalecer os músculos e movimentos, mostrar os movimentos que é feito, que esse movimento de força é necessário para poder pegar no lápis, e o interesse e a motivação,
que vai dar o autoconhecimento à criança, a autoconstrução dela mesma e identidade dela mesma a partir do nome, e acrescentar a isso, que nós utilizamos bastante, é o espelho. O espelho também vai dar a identidade, a autoconstrução da imagem da criança. Então, ela vai trabalhar com coisas que ela gosta dentro de casa, e na escola é comum esse uso, o nome dela, e vai ter mais papéis que ela vai trabalhando com outros nomes de interesse, ela aprende logo o nome dela. Pode ser também colocada a técnica de colocar o nome dela para ela ir copiando, né? Ela ir olhando e repetindo. O processo de repetição é normal, ninguém aprende se não repetir, até que se aprenda. Enquanto não aprender, é necessário repetir, tá? E aí o nome dela, ela vai trabalhar brincando, pode trabalhar brincando. É bom ter o cuidado, sempre que for trabalhar com materiais, ter o cuidado quando criança, para trabalhar o tamanho dos objetos. Muito cuidado, porque as crianças, nós temos que ter cuidado com as crianças com o tamanho dos objetos, porque a primeira fase da criança é colocar tudo à boca. Ela vai conhecer ao olhar, então ela vai olhar tudo, ela vai pegar em tudo e ela vai colocar na boca, porque essa fase inicial ela tende a isso. Ela vai colocar na boca porque ela vai conhecer, ela conhece dessa forma, e ela vai pegar também. Então é dessa forma que ela aprende. Então, uma técnica seria essa caixa de sapato, é coisa fácil que todos têm, e a partir daí nós vamos também trabalhando a força e o movimento com o zíper, né? O zíper de estojo que você pode dar à criança para poder aprender a abrir e a fechar. Se tiver uma bolsa também que não queira mais para a criança brincar, é importante. É mais fácil para a criança também, ela vai gostar de trabalhar com isso, mas ela pode também ganhar um estojozinho desse e aí ela brincar com isso aqui, que é uma coisa muito fácil de ter em casa, e ela vai trabalhar essa outra técnica aqui. A partir daí, nós também podemos contar com as várias embalagens que nós temos, que compramos alimentos, e aí nós vamos ter as embalagens que pode ser usada para a criança utilizar. O que ela vai poder fazer com isso? Aqui temos a parte da alfabetização. Ela vai brincar, vai olhar naturalmente, sem forçar, mas ela já vai olhando e vai aprendendo também, porque ela vai perguntar, ela vai falar. Então, nós vamos ter cores para ela perguntar, ela vai balançar, porque você vai poder colocar um objeto e ela vai ter a força, ela vai adquirir com o tempo essa força para abrir e fechar e olhar o que tem dentro. A criança, o objetivo dela é olhar, é ver, é pegar. Então, você pode colocar vários materiais e para ela abrir e fechar. É um trabalho de força que ela vai ter, mas ela também vai ter o barulho, o som. A criança vai aprender. Então, você vai colocando desafios para a criança e também sempre adaptando a alfabetização e colocando a criança para trabalhar esses objetos, tá certo? E aí, aqui, o que está dentro, o que está fora, a criança vê as cores, e aí ela vai tentar o movimento ela vai fazer esse movimento que é para dar força, e movimento de circularidade, de volta, que ela vai ser muito necessária para poder escrever. Esse movimento de abrir
e fechar é muito necessário. Então, são instrumentos que nós temos fácil, barato e que você vai também sempre utilizar a alfabetização e vai poder usar as cores. Agora, com muita atenção, o tamanho do objeto que você vai dar à criança. Não pode ser pequeno, porque a criança ela tende a colocar as coisas na boca. Então aqui, ó, você vai trabalhar com cores e você vai trabalhar com objetos que você tem em casa, embalagem. No caso da cola que existe nos materiais, você pode usar ou colocar de molho, de colocar em água com vinagre e aí deixar de molho e com um certo tempo, 1 hora, 2 horas, você vai ver que vai ter uma reação química e essa reação química do vinagre na cola você vai conseguir tirar mais facilmente. Então, com a cola, aquela cola tipo um visgo, é com vinagre que sai, não sai fácil com detergente, não. Agora, das embalagens, você vai poder usar só o bombril e o detergente sai. Então, essas são as sugestões que podemos dar para a criança abrir, fechar e fazer o movimento que vai dar força e movimento circular para ela escrever. Então, é sugestão dada para esse tema de como aprender a forma de pegar no lápis. Essas são sugestões e de alfabetização e de conhecimento que nós podemos dar. Até o próximo vídeo. Obrigada.